E aí, amigo internauta, beleza? Aqui é o professor Davi Lopes, o matemático por diversão. Que demais! Galera, finalmente, né, voltamos aí a gravar um vídeo depois de bem 2 meses parado, né? A galera já tava perguntando: pô, professor, o que foi que aconteceu? Por que que o senhor parou? Não sei o que. Tava achando tão massa teus vídeos. Meu filho, eu tava de férias, né? Eu tirei 2 meses de férias do canal, tanto pra poder adiantar umas coisas do meu trabalho, da faculdade e tudo mais. Ah, bom, então assim sim. Enfim, né? Então eu tava tirando esse tempo de férias, né? Parei um pouquinho o canal, mas agora eu tô de volta com tudo, certo? Tanto é que durante a semana eu vou ficar publicando aí vídeos de resoluções de questão de Olimpíada, de ITA, né? Espero que vocês gostem bastante de fazer algo um pouquinho mais diferente assim, tá? Então, por isso mesmo, já vai ativando o sininho aí, bate no Cirilo aí para poder ativar as notificações, saber quando é que vem vídeo novo, questão resolvida. E aproveita e já deixa o like também no vídeo para dar uma força e se inscreva no canal, né? Chama a galera também para se inscrever, porque a gente tá bem pertinho, cara. Falta menos de 40 pessoas pra gente chegar nos 1000 inscritos, né? Conto muito com a sua força, bora rumar aí aos milhares, né? Bora! E galera, se tem um assunto que o pessoal tá falando, o pessoal tá preocupado, tá com medo disso, daquilo e tudo mais, é o coronavírus. Ih, rapaz. Né? A galera fica meio assim ainda sem saber o que é, né? Tem muitas notícias lá que na China morreu tantas pessoas foram infectadas, tá espalhando pelo mundo, não sei o que. Algumas pessoas ficam preocupadas, ficam loucas, ai meu Deus do céu, o fim do mundo, não sei o que. Eita porra. Mas antes que a gente possa cair na pilha sem ficar em pânico, vamos ficar um pouquinho mais calmo, certo? Porque é preciso que a gente entenda como é que funciona o sistema do coronavírus, né? Ou seja, como é que ele vai se espalhar, qual a sua taxa de espalhamento, como é que a coisa funciona. Em outras palavras, a gente vai estudar aqui a matemática do coronavírus. E para a gente entender a matemática por trás do coronavírus, a gente precisa estudar uma coisinha chamada função exponencial, certo? E como é que vai funcionar essa função exponencial, professor? Não sei. Bom, galera, e para a gente começar aqui, certo? Vamos nos relembrar aqui do conceito de função exponencial, certo? O que é uma função exponencial? Nada mais é do que uma função da forma f de x igual a a vezes b elevado a x. Eu aposto que no ensino médio você deve ter uma vaga lembrança aí de ter visto esse tipo de coisa, de ter visto esse gráfico com os pontos colocados aqui e tudo mais. Esse b elevado a x que indica b vezes b vezes b vezes b vezes b, x vezes aí, caso o x seja um inteiro positivo. Mas a grande pergunta que fica é: mas professor, o que é que essa matemática todinha aqui tem a ver com essa questão de espalhamento de vírus, bactérias e tudo mais, né? Eu me lembro que no ensino médio eu vi isso aqui, decorei para fazer umas questões lá para passar de ano e tudo mais. Mas, sinceramente, quando eu tava lá estudando, Não entendi foi nada. amigo internauta, talvez você fique realmente bem confuso ver um monte de número e tudo que parece não ter significado nenhum, mas lembre-se sempre, a matemática ela é sempre construída pensando nas situações, né? A gente pensa nas situações e daí vem as teorias, e não o contrário, né? As teorias é que vem ali do nada com uma luz milagrosa do céu para resolver as situações, não é nada disso, certo? É verdade. E para a gente entender qual é a situação que resultou esse tipo de coisa, vamos imaginar o seguinte exemplo hipotético. E o nosso exemplo hipotético é o seguinte: vamos supor que 3 pessoas estão com gripe, né? Eu tô um pouquinho gripadinho aqui também, mas enfim. Mas não é coronavírus não, tá, pessoal? Eu acho que não, pelo menos. Enfim, cada pessoa ela vai passar a gripe para outras 2 pessoas. E aí a pergunta que se faz é o seguinte: quantas pessoas vão pegar a gripe depois de 10 dias, tá? E como é que a gente vai pensar aqui, né? Vamos pensar o seguinte: vamos pegar aqui o dia 0, né? O dia 0 é onde o negócio começou ali, onde você tem essas 3 pessoas que olharam assim: rapaz, a gente tá gripado aqui, ó. Rapaz, a gente tem que ter cuidado aqui e tudo mais, mas enfim, né? Tem umas pessoas que não tem noção e tal, e pega, sai espalhando gripe pra todo mundo, né? Então, depois desse dia 0, né? As 3 pessoas olharam assim: gripezinha, normal, não tem problema não se eu for sair aqui, só vou passar para 2 pessoas mesmo, né? E aí no primeiro dia, significa que essas 3 pessoas, elas vão passar para outras 2.
Só que o que vai acontecer? Agora a gente vai ter que olhar não para as 3 pessoas aqui, a gente vai ter que olhar agora para essas 3 vezes 2 igual a 6 outras pessoas. Essas 6 outras pessoas, elas vão espalhar o vírus ali, a da gripe, para outras 2 pessoas cada um. Então isso significa que no segundo dia, a quantidade de pessoas infectadas, né, pelas pessoas do primeiro dia vai ser o quê? 3 vezes 2 vezes 2. Só que 2 vezes 2, a gente pode trocar aqui por 2 ao quadrado. Então isso aqui fica 3 vezes 2 ao quadrado, né? A gente coloca um expoentezinho aqui que é para não ficar escrevendo 2 vezes 2 vezes 2 toda hora para não perder tempo, né? No dia 3, a gente pega essas pessoas aqui, elas vão infectar outras 2 pessoas cada um, então vai ficar 3 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Isso aqui vai dar 3 vezes 2 ao cubo pessoas infectadas. E se a gente for continuar desse jeito, certo? De maneira geral, após um certo dia X, tá? A quantidade de pessoas infectadas pelas pessoas do dia anterior, né? Sem contar que outras pessoas podem ficar passando para outra e para outra e para outra, né? Mas vamos ser bonzinhos aqui, né? Vamos tentar pensar simples aqui. Só as pessoas do dia anterior, elas já vão infectar 3 vezes 2 elevado a x, certo? Então, quando a gente está olhando uma função exponencial, tá? Aquela função exponencial que é da forma f de x igual a vezes x elevado de vezes b elevado a x, acabei trocando aqui, mas enfim. Quando a gente olha essa função exponencial, esse b aqui é justamente a taxa de espalhamento, a base da exponencial, aquele número que você vai ficar multiplicando dia após dia. A gente pode imaginar isso aqui como sendo a quantidade inicial de pessoas que começaram a infecção ou que começaram a espalhar uma notícia, enfim, né? Esse daqui é a quantidade inicial. E esse x aqui, ele meio que indica o número de passos. Pode ser dias, pode ser mensagem no WhatsApp e tudo mais, enfim, certo? Então, se a gente for extrapolar um pouquinho esse raciocínio, a gente vai ter essa quantidade aqui. E aí no 10º dia, depois de 10 dias, né, o espalhamento vai ser de 3 vezes 2 elevado a décimo. Se você for botar isso aqui na calculadora, vai dar 3.072 pessoas, né? Ou seja, aquelas 3 pessoas ali que pensaram, não, só vou espalhar para 2 pessoas, tem problema não e tal. Se esse raciocínio fosse mantido, uma questão de 10 dias, apenas 10 dias, já teria mais de 3.000 pessoas infectadas. É lamentável. Então isso significa que esse crescimento, que é o que a gente chama de crescimento exponencial, que a cada passo ele vai dobrando, triplicando, depende da base, mas é por isso que o crescimento exponencial é um crescimento tão assustador, né? Por isso que muitas vezes assim, quando o cara tá espalhando uma piada ali no WhatsApp e tudo mais, a pessoa pega e espalha para outra pessoa, aí espalha para outras 2 e tal. Por isso que no instante todo mundo fica sabendo de umas pragas tipo caneta azul, tipo o cara com um trator lá no carnaval, enfim, né? Por isso que no instante a coisa se viraliza, certo? E a gente usa esse termo viralizar, não é à toa não, é porque os vírus, eles se comportam justamente com crescimento exponencial, né? E fazendo esse paralelo que a gente tem o viralizado das redes sociais, beleza? Entendeu, mano? Beleza, meu internauta. Agora que a gente já entendeu como é que é o crescimento exponencial, né? Como é que a coisa vai se escalando de uma maneira bem rápida, é hora da gente falar um pouquinho sobre coronavírus, tá? E a gente tem que entender por que o pessoal está muito preocupado, certo? O pessoal está preocupado porque o coronavírus, ele tem uma velocidade de espalhamento, uma taxa de reprodução muito, mas muito alta, né? No exemplo que eu usei aqui, eu estava falando de uma gripe comum, cuja taxa de reprodução é igual a 2. Isso significa o quê? Que uma pessoa que está com gripe, ela pode passar para 2 pessoas em média. E o coronavírus, o negócio é ainda mais letal, porque cientistas estimam que a taxa de reprodução, ou seja, essa base B aqui, ela na verdade vai ser igual a 4, né? É o dobro, ou seja, o que uma gripe leva assim, para infectar em 10 dias, por exemplo, o coronavírus leva para infectar em 5 dias. É um crescimento muito assustador. Então, só para você ter uma ideia, se uma pessoa, umazinha, tem coronavírus,
né? Então esse C aqui, ele seria igual a 1. E a taxa de espalhamento que essa pessoa poderia espalhar para as outras pessoas vai ser de 1 vezes 4 elevado a x, onde x é o número de dias que essa pessoa ficou livre aí espalhando a doença. Só para você ter uma ideia, em uma semana, ou seja, x igual a 7, o f de 7, ou seja, quantidade de pessoas que ele infectaria em uma semana através do processo de viralização, seria de 4 elevado a sétima. E galera, não caiam para trás. Esse número é simplesmente Mais de 8.000! mais de 16 mil. É por isso que o governo da China lá, dos outros países, estão fazendo um trabalho de isolamento muito, mas muito grande mesmo, certo? Porque a coisa é séria, né? E aí você pode se perguntar aqui, né? Mas será que isso aí vai dar um resultado? E a minha resposta sincera é: resolver o problema? Infelizmente não resolve. Para pra pensar comigo o seguinte, cara, se coloca no lugar, certo, de um chinês que tá lá, por exemplo, na cidade de Wuhan, né? Que é aquela cidade lá onde está tendo quarentena, o pessoal cercou a cidade todinha, ninguém entra, ninguém sai, né? Imagina, certo? Imagina a situação de um cara assim que sabe que ele tá com coronavírus, ele tá com medo assim, cara, só se coloca na cabeça dele, certo? Eu fico até imaginando a seguinte situação. E galera, só um aviso rapidinho, certo? Que essa encenação que eu vou fazer aqui, certo? Não é pra desrespeitar ninguém, tudo, até porque o pessoal que tá lá realmente tá doente, tá em situação complicada. Assim, eu só falei um vídeo mal menos engraçado, porque o site, o canal aquele é bem divertido, descontraído, certo? Eu quero descontrair porque já tenho tanta notícia ruim assim que eu acho que coisa um pouquinho mais humorada pode fazer bem pra gente, né? Mas eu não tenho intenção nenhuma de ofender quem tá sofrendo desse vírus aí, beleza? Só pra deixar isso bem claro. Mancho, fui lá no hospital, ó, o médico fez uns exames em mim, aí ele disse que eu tô com coronavírus, e aí ele tá me isolando de todo mundo, mancho, né? Eu vou ficar aqui preso nessa cidade, e o médico disse que infelizmente eu tenho pouco tempo de vida, cara. Cara, e eu tava querendo fazer tanta coisa, macho, eu sou tão jovem ainda. Macho, eu juntei até 30 conto aqui, meu irmão. Tava pensando em ir lá na casa de massagem da cidade vizinha ali, né? Tem uma massagista lá que o nome dela é Jane Feng, né? E ela faz umas paradas. Eu entendi a referência. Mas, meu irmão, eu vou morrer, cara. Eu vou morrer. Tá complicado. Antes de morrer, eu queria ir pelo menos pra casa de massagem, meu irmão. Falar lá com a Jane Feng e tal. Quer saber, macho? Eu vou furar o bloqueio. Você é louco, cachoeira? Meu irmão, eu quero nem saber. Eu quero ver a Jane Feng. Eu vou furar os bloqueios lá com os guardas e... Para daí, meu irmão! Para daí! Você não pode furar o bloqueio não, rapaz! Fica aí quietinho, meu irmão! Eita, macho, tem a quarentena aqui, ó. A quarentena aqui tá segurando. Pera, eu te conheço. Quem é você? Se afasta! Ei, macho, tu é o Chiquinho, né? Chiquinho Wang, né, macho? Macho, tu não tá me reconhecendo, não? Eu já falei, se afasta! Sou eu, macho, o Toninho Chan, macho! Au! Pronto, meu irmão, consegui fugir. Agora eu vou lá pra casa de massagem. Bom, galera, essa é a expectativa, né? Que o cara consiga furar o bloqueio e tal. Mas a grande realidade da maioria é essa daqui. Ai! Galera, fiz aqui uma brincadeirazinha, negócio meio tosco e tal, mas a verdade é que esses furos de bloqueio são muito sérios, tá? Tem muita gente desesperada ali, querendo dar a vida, não tá nem aí pra se leva, infelizmente, um ferimento e tal, se o policial tira a vida, enfim, tá uma situação tenebrosa, cara. É verdade. Quer dizer, às vezes não. E assim, é uma cidade, Wuhan, é uma cidade de milhões de pessoas, né? E essas milhões de pessoas, elas tentam de tudo quanto é maneira fugir, poxa, eles estão sitiados, não tem mais comida, água direito e tal, o negócio tá racionado e tudo. E assim, pode ser que milhões não consigam fugir, mas cara, se só uma ou duas pessoas conseguirem fugir, já é o suficiente para poder o vírus continuar se alastrando, porque pode ser que o coronavírus não se alastre mais naquela galera da quarentena, mas dentre os 100 mil chineses lá que estão em quarentena, se apenas um escapar, ele vai para algum outro canto, e aí depois de uma semana, conforme a gente já viu no cálculo,
Aqui ele já vai espalhar a doença para outras 16 mil pessoas. E é por isso que tá pipocando de casos no mundo, certo? Porque tem gente que nem sabe que tá com coronavírus, aí viaja para Itália, para Coreia, Japão, até pro Brasil, inclusive, enfim, né? Então, depois de um tempo, ele acaba espalhando para outras pessoas e tudo mais. Se o governo for lá rastrear, acaba tendo esse espalhamento, né? Mas mesmo que ainda se faça quarentenas e mais quarentenas, sempre vai ter um ou outro ali que vai continuar espalhando a doença. Pode ser até que a doença não se espalhe tão rapidamente, mas isso aí, infelizmente, é só adiar o inevitável. Ah, professor, então se o coronavírus é inevitável, a gente se lascou, a gente se fudeu, enfim, não tem mais o que fazer, né? Não. O que a gente pode fazer, certo, é se prevenir, certo? Tanto para o coronavírus, né, a gente tomar remédio, vitamina C, comprar uns remédios contra febre, um paracetamol, enfim, né? A gente pode tomar esses cuidados, assim como a gente cuida com a gripe comum, lavar as mãos, passar álcool em gel, né? E também a gente pode tomar um cuidado para a gente não sair de casa com tanta frequência. Pô, se você vai fazer uma compra, ao invés de comprar um negócio ali só para 2 dias, tenta comprar para uma semana, 2, se for possível até, estoque um pouco de arroz, feijão, os alimentos não perecíveis, sal, sardinha, sei lá. Estoque ali para um mês e pouco, assim, tentar evitar sair de casa assim com tanta frequência, né? Sair apenas quando for necessário, beleza? E para finalizar, amigo internauta, só dizer aqui que eu fiz esse vídeo aqui não com a intenção de espalhar pânico, temor e tudo mais. A minha intenção desse vídeo aqui é para que vocês entendam como é que funciona o crescimento exponencial, certo? Como é que funciona a taxa de espalhamento do vírus e tudo, para vocês entenderem por que o pessoal está tão preocupado, certo? Mas eu queria lembrar aqui também que, graças a Deus, graças à colaboração entre as pessoas, a humanidade já superou muitos desafios, certo? Ao longo da história. E o coronavírus não vai ser o fim do mundo, tá? Vai ser mais um desafio que nós, juntos, vamos superar. E eu tenho fé em Deus de que vai dar tudo certo, a gente vai superar mais essa dificuldade, beleza? Então, esse é o meu desejo para você, que vocês superem todas as dificuldades. E o que eu puder ajudar aí, pelo menos posso ajudar explicando a parte da matemática e tudo mais, mas eu também quero colaborar com todos vocês pro que der e vier, beleza? Então, tamo junto, um abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu, pessoal!